Olá, sejam muito bem-vindos a mais um final de semana. E a gente vai falar aqui desse livro aqui, ó. 20 Mil Léguas Submarina, de Jules Verne. É um livro maravilhoso, vou confessar que eu gostei bastante desse livro. É um livro muito interessante, mas então, vamos direto ao ponto. Aqui nesse livro, acontecem diversas coisas, mas no início dele, muitos navios vão estar sendo atacados ao redor do mundo. Né? Muitas embarcações vão estar naufragando por conta de alguma coisa ali que está acontecendo e que as pessoas começam a especular que talvez seja um monstro marinho. Eles até falam a respeito de uma possível narval, né? Que eles começam a procurar um narval, que eles chamam de unicórnio do mar, né? Que tem aí uma espécie de ponta, né? De focinho alongado, enfim. Eles começam a procurar esse animal, o suposto narval. Para isso, você vai ver o protagonista, Monsieur Aronnax, que vai estar sendo chamado para entrar em um navio, uma espécie de expedição para encontrar esse animal, né, para eles poderem matá-lo, porque tá dando muito prejuízo, né? As embarcações estão afundando, as pessoas estão morrendo. Então eles querem eliminar, né, esse animal aí. Então o que acontece, ó? Ele recebe um bilhete ao Senhor Aronnax, professor do Museu de Paris, Hotel, Quinta Avenida, Nova York. Prezado senhor, se concordar em se juntar ao Abraham Lincoln nessa expedição, o governador dos Estados Unidos terá o prazer em incluir a França nesse experimento. O comandante Farragut tem uma cabine à sua disposição. Então ele está sendo chamado aí. E junto com ele vai também um rapaz, que é uma espécie de empregado dele ali, chamado Conseil, que significa conselho. Que apesar do nome, ele não costuma dar muito palpite. Na realidade, ele é uma pessoa bastante prestativa, até demais, muito prestativa. Enfim, vocês vão ver aí ao longo do livro do que eu tô falando. Mas ele vai com esse amigo dele aí pra esse navio, e lá eles encontram o arpoador. O arpoador é aquela pessoa que geralmente caça baleias, que segura o arpão, sabe? Que lança o arpão. Isso é um arpoador. E ele vai estar lá também. Enquanto eles estão ali procurando o bicho por, né, vários dias, chega um certo momento que eles chegam a avistá-lo e aí rola um confronto entre eles e esse navio, né? Ele acaba, o protagonista acaba caindo desse navio. Conseil pula atrás dele para tentar ajudar. O navio some no mar e eles ficam ali na água, deriva, até que eles encontram uma espécie do que eles acham que talvez seja uma ilha. Eles sobem, lá tá o arpoador, e o arpoador fala pra ele que ele não tinha conseguido atingir o animal, que na realidade ele até atingiu, mas a bala bateu na pele e deslizou, porque esse animal na realidade ele é de metal. Então olha que bacana. Aí, nesse momento, vocês vão conhecer o Capitão Nemo, que o nome traz a inspiração aí, né, de Procurando Nemo, do peixinho, desse livro. Que aí tem o Capitão Nemo lá, e eles passam a ser prisioneiros desse submarino, dessa embarcação, submarino barra navio, vamos dizer assim. Essa parte é interessante porque naquela época vamos dizer que não existiam navios, talvez tipo protótipos de navio, mas não exatamente, né, o navio como a gente conhece hoje em dia. É um livro bastante visionário, interessante, o navio funciona, ele é meio autônomo, então é muito legal você ver certas coisas assim da cabeça do escritor, né, como ele criou certas coisas, certos assuntos. E nesse primeiro momento desse livro aqui, mais ou menos até a metade, tem uma série de coisas assim que são muito descritivas. Às vezes você vai ver parágrafos inteiros sobre, sei lá, a criação de molúsculos, onde eles vivem, a família deles, enfim, é bastante descritivo. Mas é muito interessante, e entre isso vai acontecendo diversas coisas também. Por exemplo, dentro desse gigantesco navio, tem preciosidades, né, lá dentro, tem uma biblioteca imensa, tem espécies de esculturas, assim, né, quadros. É bem bacana, a visão dele é bem interessante. Bom, eu nunca tinha visto um livro com uma estranheza, que assim, porque assim, livros costumam ter começo, meio e fim, certo? Mas esse daqui não. Esse daqui tem um começo, meio, fim,
começo, meio, fim, novamente. Porque chega aqui na metade, eu não sei o que rolou, às vezes é uma coisa da editora, mas enfim, não sei, rola aqui que no meio do livro o capítulo começa de novo, o capítulo 1. E eu confesso que a segunda parte dele é bem mais, vamos dizer, interessante pra mim. Pode ser ele inteiro pra você, mas pra mim, do meio em diante, foi assim, bem mais fluido, bem... Porque eu gosto muito de quando coisas acontecem no livro, sabe? Diversas coisas vão acontecendo nesse livro. Coisas muito interessantes. E aí você começa também a conhecer bastante sobre a característica do Capitão Nemo, né? O jeito dele. Por que ele foi parar naquele navio, apesar disso ser um mistério, né? Porque você não entende muito bem. Ele é uma pessoa bastante isolada do mundo, ele resolveu se isolar. Por isso todo mundo ali fica prisioneiro, sabe, desse navio. Porque como ele resolveu se isolar do mundo, ele decidiu nunca mais pisar em terra. Então todo mundo que entra ali nunca sai. E aí eles ficam ali dentro desse navio. Diversas coisas vão acontecendo. Tem até uma partezinha aqui que menciona o rio Amazonas, né? Que eles passam por aí, um oceano que é banhado próximo do rio Amazonas. Enfim, outros rios também são mencionados. Eu achei muito legal. Tem um detalhe aí aqui que eu marquei pra vocês a respeito do Conseil. Lembra que eu falei que ele era muito... Então, tem uma frase aqui, ó. Se eu pudesse não respirar para deixar o ar para o meu mestre. Aí ele pensa, né? Meus olhos se encheram de lágrimas ao ouvi-lo falar assim. Então, tem esses detalhes aí do Conseil. Ele é um pouco exagerado, vamos dizer assim, né? Bom, as motivações do Capitão Nemo não são muito específicas. Eu não vou contar o final do livro, que eu acho que vai tirar o brilho. Mas lá pro finalzinho rola uma espécie de confronto e você consegue ver mais ou menos porque, né? Mais ou menos, meio por cima, assim, as justificativas dele pra tá ali, para as coisas ocorrerem como ocorrem na vida dele, tá? É um livro muito bacana. Eu confesso que quando eu vi essa capa aqui, que eu achei muito bonita, tá vendo esse monstro gigante aqui? Eu vou falar que não tem, tá? Vou deixar aí a sua imaginação rolar. Mas eu imaginei que era um livro sobre perseguição, tipo Moby Dick, não sei. Perseguição de um bicho, não que não aconteça. Mas enfim, eu imaginei outra coisa, me surpreendi. Achei sim um livro maravilhoso, uma leitura incrível, foi muito gostoso. Não me decepcionou, sabe? Os livros do Júlio Verne geralmente são ótimos. Eu gostei demais desse livro aqui, tá bom? Vou deixar aqui a recomendação pra vocês. É um livro de mais ou menos quase 300 páginas. Aqui, né, nessa edição, ele tem 295 páginas. Mas isso às vezes varia muito do formato da letra, né, do espaçamento, enfim. Às vezes pode ter até um pouquinho mais aí, dependendo do livro que você escolha, né, da editora. Enfim, é um livro que vale muito a pena, tá bom? Vai deixar saudade. Eu amei demais. Recomendo, fica aí a recomendação pra vocês lerem esse final de semana, tá bom? Bom, você já sabe, se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, por favor. Tá bom? Pra você estar recebendo aí muitas coisas legais a respeito do mundo literário. Tá bom? Muito obrigada por me seguir até aqui. Beijo. Tchau, tchau.